Reforço J. Temperatura. Item A. Certo dia, um termômetro marca 7,02 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura em Kelvin. Resposta é em Kelvin. Então, usando a equação 2 do polígrafo, eu tenho que a temperatura absoluta, T maiúsculo, é igual à temperatura Celsius, mais 273,15. Então, a temperatura Celsius foi dada no exercício, 7,02 graus Celsius, mais 7,02 mais 273,15 igual 280,17 Kelvin é a resposta para o item A. Ao desligar um motor, este está a 246 graus Celsius. Depois de 711 segundos, se constata que a temperatura do motor baixou para 211 graus Celsius. Sabe-se que a temperatura ambiente é de 18,9 graus Celsius. Determine, pergunta B, o valor da constante de resfriamento em uma unidade por segundo. Então, usando a equação 3 do polígrafo, eu tenho que a diferença de temperatura é igual a diferença de temperatura inicial vezes E na menos kT. A diferença de temperatura é entre a temperatura do motor e a temperatura ambiente. Então, a temperatura do motor menos a temperatura ambiente é igual à temperatura inicial do motor menos a temperatura ambiente vezes E na menos kT. Então, vou substituir os dados. A temperatura do motor, depois de 711 segundos, é de 211 graus Celsius. A temperatura ambiente é 18,9 graus Celsius, então tem a primeira parte da equação. A temperatura inicial do motor é de 246 graus Celsius. E a temperatura ambiente, 18,9 vezes E na menos K vezes o tempo, que é de 711 segundos. Então, começamos a desenvolver 211 menos 18,9 11 menos 18,9 192,1 e 246 menos 18,9 227,1. Então, vamos ter aqui 192,1 é igual a 227,1 vezes E na menos 711K. Então, isolando o E, eu vou ter que E na menos 711K é igual a 192,1 dividido por 227,1 igual 0,84588. Então, E na menos KT é igual a 0,8458883. Agora, eu vou aplicar o logaritmo natural nos dois lados da equação. Então, eu vou ter que o logaritmo natural de E na menos 711K é igual ao logaritmo natural de 8,45883. O logaritmo tem a propriedade. O logaritmo de uma potência é igual ao expoente vezes o logaritmo natural do E. Então, continuando o desenvolvimento, apliquei essa propriedade. Então, o menos 711K passou para frente, ficou menos 711K vezes o logaritmo natural de E, igual ao logaritmo natural de 84,5883. Aí, o logaritmo natural de E é 1. Então, esta parte aqui da equação vai ser 1. Vai acabar sumindo, porque qualquer fator multiplicado por 1 não muda o fator. E o logaritmo natural de
0,84, eu vou ir na calculadora. Então, 0,845883 ln. Então, o logaritmo natural de 0,84 é menos 0,167374. Então, agora a minha equação vai ficar menos 711K é igual a menos 0,167374. Então, isolando K, eu vou ter este número dividido por 711 negativo, vai dar constante de resfriamento 0,000235400 por segundo. Que esta, então, é a resposta para o item D. Arredondado para 4 algarismos significativos, ficou 0,0002354 por segundo. Pergunta C. A temperatura depois de 1 hora em graus Celsius. Então, usando a equação 3 do polígrafo, vou ter que a temperatura final, depois de 1 hora, vai ser igual a menos temperatura ambiente, vai ser igual a temperatura inicial, menos temperatura ambiente, vezes E na menos KT. 1 hora tem 3.600 segundos, então eu vou ter a temperatura final menos 18,9 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, é igual à temperatura inicial do motor, 246 menos 18,9, menos E na 0,000235407, que foi a constante de resfriamento calculada anteriormente, com sinal negativo, vezes 3.600. Então, vai ficar T menos 18,9 é igual a 227 vezes E na menos 0,84, 74, 65. Para descobrir quanto vale o E elevado na menos 0,8474, eu tenho que usar até a função inversa do logaritmo natural. Então, inf ln deu 0,4285. Então, T menos 18,9 é igual a 227 vezes 0,42. Então, vezes 227,1 é igual a... Então, T menos 18,9 é igual a 97,31. Então, menos 18 passa para o outro lado, vai ficar mais 18,9. Eu vou ter que a temperatura final é de 116,2 graus Celsius. Então, esta é a resposta para a pergunta C. Agora, a pergunta D. O tempo para que a temperatura baixe para 58,2 graus Celsius em segundos. Também vou usar a equação 3 do polígrafo. Então, agora os dados que eu tenho. 58,2 é a temperatura final que eu estou querendo conhecer, o tempo, menos 18,9, igual a 246 menos 18,7, igual a constante de resfriamento vezes o tempo. 58,2 menos 18,9 é igual a 39,3. Menos 227,1 vezes E na menos 0,002354 tempo. Então, agora, como anteriormente, vou ter 39 dividido por 227,1 igual. Então, passou aqui para o outro lado, 39 divide, eu vou ter E igual a menos E elevado a menos 0,00023 é igual a 0,172. Agora, tem que aplicar
logaritmo natural nos dois lados da equação, como eu fiz na letra B. Então, o logaritmo natural de 0,17 é menos 1,75. Então, chegamos aqui e o 0,023 passou para frente multiplicando. Então, o logaritmo natural de 0,172 é menos 1,7567. A diferença aqui provavelmente é porque estou usando arredondamentos diferentes entre essa conta e o momento que eu fiz essa conta que está aparecendo na calculadora. Então agora o tempo vai ser este número dividido por 0,000235407 negativo. O tempo deu então 7.462 segundos. Então essa é a resposta final para o item D. A diferença entre a resposta que está aparecendo no vídeo e agora na calculadora é que quando eu preparei o roteiro para o vídeo, eu usei arredondamentos diferentes dos arredondamentos que eu usei na calculadora agora. Mas as duas respostas estão corretas. Poderiam ser enviadas tranquilamente as duas, que elas estariam corretas. Um motor de ferro com coeficiente de dilatação linear 0,00019 por grau Celsius a 25,3 graus Celsius, o pistão tem diâmetro de 69,67 milímetros e o cilindro tem diâmetro de 69,684 milímetros, de modo que a frio haja uma folga de 0,014 milímetros para o funcionamento do motor. 3 minutos após ser ligado, o bloco do motor está a 90,5 graus Celsius e o pistão está a 96,1 graus Celsius. Neste momento, a folga diminui e o desgaste do motor aumenta, mas depois de 10 minutos de funcionamento, o motor está uniformemente aquecido a 151,2 graus Celsius e as folgas voltam ao normal. Determine. Primeira pergunta. Pergunta E. O diâmetro do pistão 3 minutos após ligar o motor, em milímetros. Então, primeiro, usando a equação 4, calcular a variação do diâmetro. Então, o diâmetro vai ser representado pela letra L. Então, ΔL é diâmetro inicial vezes coeficiente de dilatação vezes ΔT. Substituindo os dados, o diâmetro inicial 69,670 vezes o coeficiente de dilatação 0,0000119 vezes 96, que é a temperatura final, após 3 minutos, menos 25,3 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Então, multiplicando 69,67 vezes 0,119, 0,00829073 vezes, abre parênteses, 96,1 menos 25,3, fecha parênteses, 70,8 igual 0,05869 milímetros foi a dilatação do pistão. Com isso, podemos calcular o diâmetro do pistão aquecido, porque o diâmetro final vai ser o diâmetro inicial mais o ΔN. Então, o diâmetro final do pistão vai ser 69,67, que é a sua medida inicial, mais o quanto ele dilatou. Então, mais 69,67. Então, 3 minutos depois de ligar o motor, o diâmetro do pistão vai ser de 69,72
0,86 milímetros. Então, a resposta 69,73 milímetros é a resposta para a pergunta E. Pergunta F. O diâmetro do cilindro, 3 minutos após ligar o motor, em milímetros. Então, também vou usar a equação 4, mas agora eu vou usar o diâmetro inicial do cilindro e a temperatura final do cilindro na equação. Então, 69,684 vezes 0,119 vezes, abre parênteses, 90,5 menos 25,3, fecha parênteses, 65/2. Então, está aqui. Produto desses dois termos aqui, então, resultou em 0,000829239. A diferença resultou em 65/2. Multiplicando, eu vou ter uma variação de diâmetro de 0,054066 milímetros. Portanto, o diâmetro final do cilindro vai ser o diâmetro inicial mais a dilatação. Então, este resultado mais 69,684 igual 69,738 é o diâmetro final do cilindro. Então, 69,74 é a resposta para o item F. No item G, a folga 3 minutos após ligar o motor. Então, a folga é o diâmetro do cilindro menos o diâmetro do motor, do pistão. Tem aqui já o diâmetro do cilindro, 69,738066 menos 69,728698 igual 0,009368 milímetros. Então, essa é a resposta para o item G. E aí nós constatamos que a folga diminuiu de 0,014 para 0,09. Então, você perdeu aí 0,6. Isto é aproximadamente mais de 40% da folga que você perdeu nesse intervalo durante o aquecimento. Um tanque de combustível confeccionado em aço fica completamente cheio com 41,7 litros de gasolina a 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do aço é 0,000011 por grau Celsius e a densidade da gasolina muda de 739,2 gramas por litro para 697,7 gramas por litro quando a temperatura passa de 0 graus Celsius para 50 graus Celsius. Considere que o tanque de combustível será aquecido até 50 graus Celsius e determine. Pergunta A. O coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina. Então, a 0 graus Celsius, 739,2 gramas ocupam um volume de 1 litro. Com o aquecimento, a massa permanece constante, mas o volume aumenta de modo que a 50 graus Celsius, vou aplicar densidade massa sobre volume. O volume vai ser então dado por massa dividido por densidade. A massa continua sendo 739,2 gramas, mas o volume, mas a densidade agora é menor, é 697,7 gramas por graus
gramas por litro. Então, se eu dividir 739,2 dividido por 697,7, temos uma densidade de 1,059481 gramas por litro. Então, o volume passou de 1 litro para 1,059 litros. Agora, usando a equação 8 do polígrafo, temos que ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT, de onde podemos, então, isolar. ΔV, o volume passou de 1 para 1,059. Então, ΔV vai ser 1,059 menos 1, igual a 1, que é o volume inicial, vezes gama vezes ΔT. A variação de temperatura foi de 0 até 50 graus Celsius. 50 graus, então. Então, 1 menos 1,059 menos 1 vai dar 0,59481 dividido por 50. Então, o gama vai ser 0,059,481 dividido por 50, 0,001189 é o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina. Então, essa é a resposta para a pergunta H. Agora, a pergunta I. O volume da gasolina que transborda durante o aquecimento. A variação de volume da gasolina será ΔV da gasolina igual ao volume inicial vezes o gama vezes ΔT. Então, 41,7 litros de gasolina vezes o gama que acabamos de calcular vezes 50. Então, vezes 41,7 vezes 50. Então, há uma dilatação de 2,48 litros na gasolina. A variação de capacidade do tanque. Tem que observar que o tanque também vai aquecer. Não é possível aquecer a gasolina sem aquecer o tanque. Então, o tanque também vai ter uma variação de volume, vai aumentar a sua capacidade. Esta variação de volume do reservatório, então, vai ser o volume inicial vezes 3 vezes alfa. Então, o gama, coeficiente de dilatação volumétrica dos sólidos, é 3 vezes o seu coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então, nós temos aqui 41,7 vezes 3 vezes 0,11 vezes 50. O tanque aumenta sua capacidade em 0,0688 litros. Então, a dilatação aparente da gasolina, que é a parte da gasolina que vai transbordar, vai ser a variação do líquido, que é a gasolina, menos a variação do reservatório. Então, vai ser 2,48036 menos o 0,0688. Então, mais 2,480,364 igual 2,411, arredondando 12, litros é a dilatação aparente da gasolina, que é a fração que vai transbordar. Então, essa é a resposta da pergunta I.